Eu quero começar então o programa trazendo uma reportagem peculiar. Para variar, Gilmar Mendes, o Boca de Sapo Antanha. Você já viu o Sapo Antanha, não? Coloca, a gente vai achar a imagem do Sapo Antanha para vocês. O bacana. O que foi? Hoje eu passei mal o final de semana inteiro. Eu tô morrendo de dor de barriga aqui. Parece aqueles meninos que faz bio, faz... A boca. Gilmar Mendes, ele tem falado bastante. A gente separou aqui um vídeo do Deltan Dallagnol respondendo ao deboche do Gilmar Mendes. Calma, diretor. São 2 vídeos, diretor Bolinha. Antes de, o cara não vê o link e fica pedindo pra eu falar. No vídeo do Deltan, ele coloca a fala do Gilmar. Caramba. Seu Jeca. Vai. Primeiro a fala, depois a resposta. Pode pôr o vídeo do Deltan Dallagnol, Vai Bruno, ter que por ensinar favor. a fazer texto. Gilmar Mendes ofende de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que têm fé e apoiam o combate à corrupção. O Dallagnol dizendo que, quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. Eu disse, é o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro, né? Então, certamente já pode fundar uma igreja. É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas e manifestar uma intolerância religiosa tão desprezível. Talvez por não viver o amor de Deus, ou por ser odiado por tantos, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, de fé e de compaixão de milhares de brasileiros. Eu aproveito para agradecer a Gilmar, porque após a sua terrível fala, muitas pessoas voltaram a fazer doações e Pix para demonstrar apoio e carinho. Muito, muito obrigado aos brasileiros que estão comigo na trincheira, sendo solitários diante da perseguição do sistema que caça e que condena quem comete o grande crime de combater os grandes corruptos no Brasil. E respondendo diretamente à tosca provocação de Gilmar, eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos corruptos e criminosos do Brasil. Tem mais! Vamos colocar mais um trecho dele, trecho bom, lá no Prerro. Uma parte desses abusos, e vamos pegar só um caso, as tais 10 medidas. Veja, o que a gente já sabia e o que a gente não sabia, mas agora sabe, graças a Vaza Jato e coisa do tipo, como que você vai permitir que essa gente mequetrefe de Curitiba decide pautar as 10 medidas e dizer, agora, isso são as lições. Mas antes disso, se a gente for olhar, o próprio PT já tinha cedido espaço no governo Dilma para esses pacotes anticrimes, lei anticorrupção. A lei de delação é feita na gestão do Cardoso, ministro da Justiça. Nesses momentos de debilitamento, há essas infecções oportunistas. E aí que eu acho que a gente precisa ser crítico. Então, eu tenho a impressão de que a gente tem que zelar para não perder a mão, para organizar a fuga para frente e não deixar as instituições se enfraquecerem. Porque, do contrário, acontecem essas infecções oportunistas. Eu acredito que a Lava Jato um pouco tem esse quadro de infecção oportunista. E vocês da imprensa têm uma parte nesse imenso latifúndio. Eu sempre fui crítico. A mídia é opressiva. As pessoas ficavam com medo de decidir. Adrilles Jorge, o Sapo Antanha, ele tá trazendo aqui uma coisa que eu fico, assim, preocupado de ver. O Holliday já falou, não é a posição dele falar e fazer análise política. Ele tá com o pessoal do Brasil 247, ele tá com o pessoal do Grupo Prerrogativa. Sabe quem é essa galera? Essa galera, quem fundou essa porcaria desse grupo, é lá da PUC, tá? Que nem no século XX, os maiores males do ponto de vista teórico e filosófico vieram da França. No Brasil, os maiores problemas acadêmicos, né, essas distorções, esse câncer, vem da PUC São Paulo e da USP. A UERJ quer chegar no nível da PUC, mas não vai. Eles são muito rasteiros. É comunista de base. Aqui é comunista aristocrata. Isso. Daí, Adrilles, eu queria colocar para você, já é suficiente isso para pedir o impeachment? As pessoas ficaram chocadas com a fala do Barroso e a fala do Gilmar Mendes agora. Quer dizer,
Não é material para impeachment? Se tem uma coisa que a gente não pode ser injusto, é dizer que apenas o Alexandre de Moraes está perpetrando erros, desvios, crimes, está rasgando a Constituição. Existe, sim, um conluio contra o princípio de justiça nessa Suprema Corte, que virou uma Suprema Corte inquisitorial da injustiça. A gente vê a fala do Gilmar, a gente fica chocado pelo seguinte: quem que ele está criticando com tanto ódio, com tanta raiva, saindo espuma pela boca, essa gente mequetrefe, essa gente lixo, essa gente que está fundando uma igreja com dinheiro de fiel? Ele está falando de gente que combateu a corrupção. Basicamente é isso. Gente que combateu a corrupção, que colocou corruptos graúdos de colarinho branco na cadeia, inclusive o presidente da República, e gente que combateu essa corrupção provando sobejamente com dinheiro que foi recolocado, repatriado, recolocado nos cofres públicos do país, bilhões, dezenas de bilhões desviados em esquemas, em petrolão, em mensalões, esquemas fraudulentos, esquemas que escorcharam a população brasileira, propina de deputado, propina de senador, propina de tudo quanto é jeito, empresas como a Odebrecht fazendo propinoduto, uma coisa, um esquema de corrupção nunca antes visto, nem na história do Brasil, nem na história do mundo. E esse homem, Gilmar Mendes, que deveria se portar como juiz, tem asco dessa gente. Chama isso, a operação anticorrupção, que provou que houve dinheiro desviado, de uma coisa nojenta, de uma infecção. Ou seja, fica a impressão de que ele quer proteger esse tipo de establishment socialmente corrupto, de colarinho branco, através desse bando de advogados que defendem, como diz bem o Holliday, um bando de corruptos, que não está nem aí para as pessoas que eventualmente são acusadas de falsos crimes, que tem centenas presas, senhoras, autista, líder indígena, cacique, uma série de pessoas que simplesmente estavam indignadas com esse tipo de injustiça latente, também perpetrada pelo STF. E agora vem esse homem e diz que essa é uma igreja da hipocrisia. Olha, existe um conto antigo do Machado de Assis, chama-se A Igreja do Diabo, que o diabo faz uma igreja que eventualmente tem pessoas que se rebelam contra essas profanações, que se rebelam contra essa igreja do mal. E o STF não é só um partido político que ele se transformou numa espécie de igreja do demônio. Ou seja, todos os princípios e virtudes e ética que sedimentaram a moral é muito mais do que política. Ou seja, não roubarás, não tirarás o fruto do sustento de um pai de família. É isso que a corrupção sempre fez. E aí o que você faz? O que o STF faz? O que o Gilmar Mendes faz? O que o Alexandre de Moraes faz? O que o Barroso faz? Tira o mandato do Dallagnol, deprecia a Lava Jato, o maior movimento contra a corrupção da história, e cria exatamente uma subversão da ordem. Já tinha a subversão da ordem de estabelecer uma ditadura, prendendo pessoas, fazendo censura prévia, fazendo perseguição, bloqueando conta bancária, simplesmente por crime de opinião. Agora o Gilmar Mendes vai além. Ele não quer só subverter a democracia, ele quer subverter um dos mandamentos bíblicos da igreja cristã, que é o não roubarás. Para ele, combater a corrupção é uma infecção contagiosa, que começou no governo Dilma. A Dilma que fez o petrolão, que foi empichada, porque roubou dinheiro lá como é que chama? Enfim, foi empichada pelos... Enfim, esqueci o nome das pedaladas fiscais, que também é dinheiro público. Ou seja, é uma coisa absolutamente ignominiosa de uma igreja diabólica, de um movimento político que quer combater o combate à corrupção, que quer combater o conceito mais amplo de democracia e de liberdade. Não é só um partido político que se transformou o STF. Se transformou o STF naquilo que o Machado de Assis chamava de igreja do demônio. Nesse sentido, você fundou uma igreja satânica, meu bom Gilmar Mendes.